Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja comigo, está tudo bem. Vamos para mais uma aula de matemática? Você aí de casa que está acompanhando o nosso canal não é aluno do 9º ano, mas eu tenho certeza que se recorda desse conteúdo, porque é um conteúdo muito famoso, principalmente com a fórmula mais famosa ainda que vamos trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar aqui na nossa aula resolução de equações do segundo grau, parte 2. Sim, por que parte 2? Nós trabalhamos em aula anterior, recordando aqui o assunto, nós trabalhamos resolução de equações do segundo grau. Só que nós trabalhamos com equações incompletas, onde ora faltava o B, ora faltava o C, o A não pode faltar, porque senão não teremos uma equação do segundo grau, não é mesmo? Assim, a gente não precisou utilizar a fórmula, a tão famosa fórmula de Bhaskara para resolver. Nós temos outras estratégias para resolver equações incompletas. Hoje, em nossa aula, nós vamos utilizar equações completas. E para solucionar essas equações completas, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Isso mesmo, eu trouxe aqui para vocês resolução de equações do segundo grau completas. Observem, por favor, esta equação. Eu tenho aqui, o genérico das equações, vamos dizer assim, a situação geral. Eu tenho uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c é igual a zero, tem todos os termos, o a, o b e o c, e nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Ela está aqui de forma resumida. Ela foi, vamos dizer assim, agrupada. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. É uma fórmula que a gente guarda na medida que a gente trabalha com ela, que a gente a usa. Não é? Cada vez que você a usa, você vai conseguir memorizar um pouquinho mais. É claro, se você ainda não fez isso. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo e nós vamos praticar. X² mais 3x menos 10 é igual a zero. Nós temos uma equação do segundo grau e nós vamos encontrar as raízes, x uma linha, x duas linhas, a primeira raiz e a segunda raiz, aplicando o quê? Aplicando a fórmula de Bhaskara. E vamos usá-la aqui, primeiramente, dessa forma resumida, quando ela foi agrupada, vamos colocar assim. Quando nós estivermos resolvendo uma equação do segundo grau, a primeira coisa mais importante a se fazer é você extrair as informações que você precisa. Você tem uma fórmula, isso não só na fórmula de Bhaskara, em qualquer fórmula. Você tem uma fórmula. Você deve extrair do seu problema dados para substituir as letras desta forma. Então, eu tenho aqui, eu preciso de saber quem é, deixa eu habilitar minha caneta, eu preciso saber quem é o A, eu preciso saber quem é o B, porque na minha fórmula tem essas letras. E eu preciso saber quem é o C. É minha primeira função para resolver esta equação. Quem é o A? O A é o valor que está com x². Quem é o valor aqui, o coeficiente? O nosso A vale 1. Quanto vale o nosso B? O B, vamos lembrar, é aquele valor que está com o nosso x. O B aqui vale 3. E o C é o valor independente, é aquele número que não tem uma letra grudadinha, que no caso aqui é o menos 10. Compreendido? Entenderam a primeira parte que é super importante? Porque agora ficou super fácil. Isso! Parece complicado, mas não é. Você tem uma fórmula e você tem letras. O objetivo é descobrir o x. Se você já tem o A, o B e o C, basta você fazer o quê? Substituir essas letras pelos valores que foram dados na equação e depois fazer os cálculos. Venha comigo, vamos fazer essa substituição.
O x, nós continuamos com o x. O nosso b, menos b, o nosso b é 3, então vamos ficar com menos 3. Mais ou menos raiz quadrada. E quem é a nossa raiz quadrada? É o b ao quadrado. O b não vale 3? Vamos substituir. 3 ao quadrado. Menos 4ac. Mas quem que é o nosso a? O 4 está multiplicando pelo a e multiplicando pelo c. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar o 4 por 1 e vamos multiplicar o 4 pelo valor do c, que é o menos 10. Vou colocar aqui o nosso denominador, a nossa fração, 2 que está multiplicando a. 2 vezes a é 2, né, multiplicando pelo valor de a. E o nosso a vale 1, então 2 vezes 1. Agora é só fazer os cálculos e principalmente saber a ordem correta desses cálculos. Você aí de casa se lembra, potenciação, radiciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Portanto, eu vou guardar o meu x aqui, o meu menos 3, o mais ou menos, e vamos fazer ali dentro da raiz quadrada. Quanto é 3 ao quadrado? Ah, Fabiana, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E essa multiplicação desses três fatores? Bem fácil. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 10, menos com menos, mais. 4 vezes 10 é igual a 40. Sim? Sobre quem? 2 vezes 1 eu já posso resolver, porque vamos ter 2. Continuando, falta eu resolver ali aquela soma dentro da raiz. Menos 3, mais ou menos 9 com 40, vamos ter o quê? 49. Dividido tudo por 2. E agora, vamos fazer o quê? Vamos extrair a raiz, não é verdade? Vamos ficar com x é igual a menos 3, mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 49? Que número multiplicou ele por ele para dar 49? É o 7, não é? E assim, vamos colocar o 2. Chegamos aqui nesse passo, nós temos um mais 7 e um menos 7. Porque você sabe que tanto 7 ao quadrado positivo dá 49, quanto 7 negativo ao quadrado também dá 49, não é mesmo? Por isso nós temos mais e menos 7. Vamos ter que fazer duas situações diferentes. Aqui a gente faz aquela ramificação do x uma linha, x duas linhas. Nós vamos usar, no primeiro caso, o 7 positivo. Menos 3 mais 7, vamos ter quanto? 4 meios. Menos 3 menos 7, vamos ter o quê? Menos 10. Menos 10 meios. Resolvendo aquelas frações, porque a gente consegue resolver as frações, o nosso x uma linha, vamos chamá-lo assim, 4 dividido por 2, 2. E o nosso x duas linhas, menos 10 dividido por 2, menos 5. Descobrimos assim as raízes da nossa equação, 2 e menos 5. Se eu substituir aqui o 2 ou o menos 5, nós vamos encontrar uma identidade verdadeira. O que isso significa? Que os dois membros vão ficar equilibrados. Compreenderam? Sim? Vamos treinar mais uma? Então, vou trazer a próxima aqui, mais um exemplo para vocês. X ao quadrado mais 5x menos 8, menos 2 é igual a menos 8. Fabiana, está um pouco diferente porque não está igualado a zero. Nós vamos igualar a zero. Nós podemos fazer isso para facilitar. É só a gente trazer o 8 para o primeiro membro.
Lembrando que precisa mudar o sinal, mudar a operação. Ele está subtraindo, virá somando. Tudo bem? Mas antes eu quero fazer uma recordação com vocês. Eu disse que aquela fórmula ela já estava integrada, ela já estava ali feita de uma única forma, não foi? Eu também posso utilizar, se eu quiser, né, a minha parte separada que vem aqui dentro da raiz. Esta parte aqui, ela é chamada de delta. Isso mesmo, nós vamos ver em uma outra aula mais específica. Se eu quiser calcular esse delta primeiro, para depois jogar na segunda parte da fórmula, eu desmembrar a minha fórmula, eu posso. Eu posso fazer parte 1 e parte 2. Tem muitos alunos que preferem fazer assim, até porque a gente sabe que se o nosso delta der um valor negativo, eu não posso pôr um negativo dentro da raiz porque não existe. Daí não existe solução. Tem pessoas que preferem usar esse delta que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Seriam aqueles valores que estavam aqui dentro da nossa raiz. Tudo bem? Mas antes vamos dar a nossa arrumadinha aqui na equação. Vai ficar como? X ao quadrado mais 5x menos 2, vamos trazer o 8, mais 8 é igual a 0. Juntando ali aqueles termos que eu posso, eles são semelhantes, eu devo 2 e tenho 8, fico com 6. Ok? Agora basta eu aplicar a nossa fórmula, seja ela desmembrada, seja ela resumida. Tudo bem? Você tem aqui, primeira tarefa, vamos encontrar os valores. Quem é o valor A, quem é o valor B e quem é o valor C dentro da nossa equação? O valor A é o que está com x ao quadrado, então vale 1. O valor B é o que está com x, 5. E o valor C é o que está com sozinho, né? Com ninguém. É o 6 aqui, o termo independente. Vamos aplicar na fórmula separada? Vamos. Então, venha comigo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem que é o nosso b? Vamos achar o delta aqui primeiro. O nosso b é 5, vai ser 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica quem? Multiplica 1 e multiplica 6. Tudo positivo, não vai ter problema para nós. Aqui ficamos com delta igual 5 ao quadrado, 25. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 significa que o nosso delta é igual a 1. É um número positivo, vou aplicar a segunda parte da equação. Vou anotar a segunda parte aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo agora as letras e o símbolo por valores que a gente já tem, fica fácil a gente resolver. Basta a gente aplicar cálculos, né? X é igual. O nosso b vale 5, então vai ser menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta. A gente fez aqui o delta, não fez? E vou trocar o delta por 1. Sobre 2 vezes o nosso A também vale 1. 2 vezes 1. Resolvendo, ficou mais simples. Olha aqui, agora dentro da minha raiz quadrada de 1, x é igual a menos 5, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 1? Que número multiplicou ele por ele para dar 1? É claro que é 1. Vamos colocar 1 e 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, é aquele momento de eu usar o 1 positivo e o 1 negativo, separar naqueles dois momentos assim. Vamos achar então o nosso x uma linha. Vamos usar o menos 5, é claro, ele não muda, e vamos usar o mais 1 sobre
2, certo? Menos 5 mais 1, vamos ter quanto? Menos 4, dividido por 2 é igual a menos 2. Confere? Vocês aí estão craques com os sinais? Menos com mais da divisão? Ótimo! Vamos aqui no nosso segundo valor, nossa segunda raiz. Usaremos o menos 5, mas agora vamos usar o 1 negativo, sobre 2. Eu devo 5 e eu devo 1, então eu devo 6. E menos 6 dividido por 2, vamos ter o quê? Menos 3. Encontramos as nossas raízes, as soluções para a nossa equação do segundo grau? Sim. Quando o x, for menos 2 e quando o x for menos 3, a nossa aqui equação ficará equilibrada. Estas são as soluções, as raízes da nossa equação. Vocês compreenderam? Sim? Vocês entenderam que a gente pode utilizar tanto a fórmula completa, aquela onde o nosso valor aqui, o delta, ele é substituído por todas essas letrinhas, como eu posso encontrar o delta e depois simplesmente colocar o valor que eu encontrei. Entenderam? Que bom! Então, treinem, façam mais, escolham, selecionam da web, do livro de vocês e anote e tente fazer, aplicando tanto a fórmula reduzida quanto separada. Tranquilo? Aqui, então, eu vou trazer para vocês uma paródia. Isso mesmo, super legal. E eu espero que vocês gostem e a usem para guardar e memorizar como resolver equações do segundo grau. Vamos ouvir?
Gostaram da paródia? Eu espero que sim. O que nós estudamos hoje, então? Resolução de equações completas do segundo grau. Memorizou a fórmula? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ufa! É muita coisa, não é? Mas eu tenho certeza que você consegue. Você é muito esperto e dedicado. Eu curti. Vamos combinar de novo? Vamos fazer novamente, trabalhar aí essa matemática linda? Ah, que bom, eu fico feliz. Você aí de casa que respondeu sim. Por isso, eu vou aguardar a presença de você aqui na próxima aula. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e tchau, tchau!